Shalom, bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos estar lendo vários versículos. A cada semana nós vamos ler um versículo e esse versículo será traduzido segundo os manuscritos semitas, aramaico e hebraico, e alguns traduzidos do grego, mais ao pé da letra. Nós vamos estar corrigindo alguns equívocos, algumas traduções que tiveram uma influência, digamos assim, de algumas doutrinas, e em razão disso foram tanto distorcidos. Então nós queremos começar hoje com uma palavra de Kefa, que ficou conhecido como o apóstolo Pedro, e no finalzinho da sua carta, em 2 Pedro 3,16, ele diz o seguinte: mas, como em todas as cartas, ele, referindo-se ao Rabino Shaul, que ficou conhecido como o apóstolo Paulo, fala a respeito de algumas coisas que são difíceis de entender, as quais aqueles que não são instruídos na Torá, ou seja, aquelas pessoas que não conhecem as leis de Deus, no original diz aqueles que são indoutos, né? E obviamente Pedro está se referindo à Torá, o conhecimento das leis, dos preceitos do Eterno. Continuando, ele diz: e também os instáveis distorcem, como fazem também com o restante dos escritos, o que os levará à própria ruína e destruição. O que Pedro está dizendo, Kefa, é que já naquela época algumas pessoas estavam distorcendo as palavras do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, e dando um sentido errado para as palavras dele. Ora, nós temos que compreender algo que é fundamental para entendermos as palavras do apóstolo Paulo, o Rabino Shaul. O Rabino Shaul, ele era, na verdade, discípulo de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hillel. Hillel fez escola no judaísmo. Foi um grande rabino, né? Muitos escritos de Hillel permanecem até hoje. Então, o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, ele era um homem extremamente estudioso. Ele, digamos assim, cresceu aos pés de Gamaliel, ou seja, aprendeu bastante acerca da Torá, das tradições judaicas. Enfim, quando ele escrevia, era necessário que quem lesse as suas cartas tivesse algum conhecimento acerca da cultura judaica, acerca da Torá. Então, se uma pessoa lesse as cartas do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, sem o conhecimento da Torá, da cultura bíblica judaica, inevitavelmente, pelo desconhecimento, por não ser uma pessoa instruída na Torá, ela iria tirar conclusões erradas. E os inconstantes são aquelas pessoas que, na verdade, sempre já existiram, existem agora, sempre existirão, aquelas pessoas que distorcem a palavra, porque, na verdade, elas não querem obedecer e se sujeitar à palavra de Deus. Então, os inconstantes, eles estão sempre arrumando uma maneira, um jeito, para enquadrar a palavra em suas próprias vidas. Eles não sujeitam a vida deles à palavra. E, em razão disso, já havia muitas distorções. Agora, quando passou o primeiro século, já no segundo século, entrando no terceiro século, especialmente quando a Igreja Romana avocou o direito de representar todos os seguidores do Messias, Yeshua, Jesus, então a distorção ela se tornou muito maior, porque houve um processo de helenização na igreja, ou seja, os seguidores do Messias não judeus,
eles se afastaram completamente do judaísmo e ficaram muito influenciados pelas culturas pagãs, pela cultura grega, helenista, e aí as coisas realmente começaram a ficar muito distorcidas. E uma das coisas que, de certa forma, foi bastante afetada foi a questão do entendimento da lei e da graça, ou seja, da interação entre a lei e a graça. Eu gostaria, nesses programas, de começar a esclarecer isso. Nós entendermos essa interação e sairmos dessa teologia dualista que veio de Roma, essa teologia muito influenciada até pela filosofia grega, uma teologia, digamos assim, sistemática, e nós vamos entrar numa teologia bíblica, dinâmica, uma teologia que tem uma profundidade maior e um entendimento maior. Em breve eu estarei lançando um livro sobre as traduções e provando através desse livro que os manuscritos originais do Novo Testamento, que é conhecido como a Brit Hadashah, foram escritos em aramaico e hebraico e não em grego. Ou seja, os manuscritos gregos, os primeiros manuscritos que não existem mais, foram traduções do aramaico e traduções do grego. Hoje os manuscritos gregos que permanecem são do quarto século e são de copistas. Mas há provas hoje concretas de manuscritos em aramaico que datam até do ano 164 depois da vinda do Messias, muito antes dos manuscritos gregos, além de haver alguns erros nos manuscritos gregos que eu vou estar mostrando nesse livro que irei lançar. Então eu quero que você seja bem-vindo a essa série de programas que começa hoje, onde eu estarei lendo os versículos de uma forma literal e tirando a tendenciosidade, ou seja, nós vamos ler os versículos como eles foram escritos, em aramaico, em hebraico e em grego. Que o Eterno o abençoe e nos abençoe nessa série de programas, para que a verdade ela venha à tona, porque todos merecem ouvir a verdade. Yeshua, Filho de Deus, o Messias, é o nome de Jesus em hebraico, e Yeshua, ele fez um sacrifício extremamente doloroso. Só o fato dele ter vindo para a terra já era um sacrifício. E todo esse sacrifício teve o objetivo de abrir uma grande porta para que todos, judeus e também não judeus, possam se aproximar do Eterno em espírito. Então vamos trazer a verdade à tona e vamos, de certa forma, desmascarar algumas doutrinas erradas que surgiram através da distorção das palavras do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, ou pelos indoutos, aqueles que não conhecem a Torá, não estão instruídos na Torá, ou pelos inconstantes, aqueles que maliciosamente mudaram o sentido para enquadrar nas suas próprias limitações. E eu vou estar mostrando nesse programa, através de vários recursos, que a Brit Hadashah, a Nova Aliança, o Novo Testamento, foi escrito originalmente em hebraico e em aramaico, e não em grego. As cópias em grego existentes são de copistas, e mesmo uma cópia, mesmo se fosse encontrada uma cópia do grego mais antiga, certamente é uma tradução do aramaico ou do hebraico. O que aconteceu é que a partir do segundo século houve realmente um afastamento muito grande do judaísmo, especialmente quando Constantino ele avocou o direito de representar toda a igreja, toda a congregação dos seguidores do Messias. E havia, obviamente, um interesse político, um interesse financeiro, um interesse
de estabelecer um poder e, obviamente, os judeus, o judaísmo estava no caminho desses interesses. Então ocorreu, na verdade, um desvio. Em razão desse desvio, houve uma influência muito grande do paganismo, através do sincretismo religioso e da filosofia grega, enfim, de uma visão que causou muitos equívocos com relação ao entendimento correto das palavras do Messias, Yeshua. Um exemplo disso é se nós perguntarmos, até num seminário, o que significa a palavra amém, que é uma palavra hebraica, muitos vão dizer que significa assim seja. Quando na verdade amém é um acróstico, onde cada letra representa uma palavra. Significa em hebraico El Melech Ne'eman, ou seja, Deus é um rei fiel. Em outras palavras, quando nós oramos e nós dizemos no final amém, nós estamos dizendo o seguinte: se nós estamos cumprindo a Torá, se nós estamos cumprindo os mandamentos, Deus é um rei fiel para responder às nossas orações. Por outro lado, se nós cometemos um erro e há no nosso coração um arrependimento genuíno, nós estamos dizendo que Deus é um rei. E o rei tem a autoridade de oferecer um induto, de ser misericordioso com quem ele quiser. Então a palavra amém, ela é muito mais profunda do que simplesmente assim seja. Uma outra palavra que até uma criança já pronunciou alguma vez é a palavra aleluia. E muitas pessoas, se forem questionadas do significado, não vão saber exatamente o que significa essa palavra, esse termo hebraico. Aleluia significa louvado seja o Eterno. Aleluia, louvado, e há as iniciais do nome sagrado. Não é o nome sagrado, mas apenas as iniciais, transmitindo essa mensagem, uma mensagem de louvor, de adoração, dizendo louvado seja o Eterno. Agora nós vamos começar a identificar alguns erros que existem nos manuscritos gregos e que foram traduzidos equivocadamente para as outras línguas, para o inglês, para o português, para o espanhol. E um exemplo disso está em Mateus 27:9, que diz o seguinte: naquele tempo veio o cumprimento do dito do profeta Jeremias, que disse: pegaram as 30 moedas de prata em que foi estimado aquele o qual os filhos de Israel fixaram o valor. O problema é que esse versículo não está em Jeremias. Ele está, na verdade, em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, 13. Um erro do copista que escreveu, que copiou de outro manuscrito grego e ou não foi atencioso, ou não conhecia bem as escrituras, ou a cópia que ele usou já estava equivocada. Esse erro não existe nos manuscritos em hebraico, aramaico, ou seja, os manuscritos semitas, onde escreve-se apenas o profeta. Assim disse o profeta, não tendo a palavra Jeremias ou qualquer outro profeta. Então isso é o primeiro exemplo de um equívoco que ocorre no manuscrito grego, mas que não ocorre nos manuscritos em aramaico. Semana que vem nós continuamos trazendo mais exemplos e provando que realmente o original do Novo Testamento foi escrito nas línguas semitas. A nossa tese é que o Novo Testamento, que na verdade é chamado originalmente da Brit Hadashah, a Nova Aliança, foi escrito nas línguas semitas, ou seja, o hebraico e o aramaico. Logo, os manuscritos gregos são traduções e alguns são feitos por copistas que copiaram das traduções do hebraico e do aramaico. No decorrer desse programa,
em outros programas, eu vou explicar também alguns equívocos, manipulações e também interpretações equivocadas e intencionais, às vezes, que ocorreram a partir do terceiro século, a fim de firmar alguns dogmas que surgiram, o que acabou por mascarar algumas verdades. Nós estamos comprometidos com a verdade e queremos que você que está assistindo esse programa tenha acesso a essas verdades. Mas vamos voltar a Mateus, e existe um erro muito claro nos manuscritos gregos, e praticamente todas as Bíblias em português contêm esse erro, porque foram traduzidas do grego, e nós vamos identificar esse erro como mais uma prova de que o original foi escrito nas línguas semitas, porque esse erro não existe nas línguas, nos manuscritos de línguas semitas, tanto do hebraico como do aramaico. Em Mateus 1,16, falando da genealogia de José, segundo os manuscritos gregos, diz o seguinte: mas Jacó gerou a José, marido de Maria. Na verdade, o nome não é Maria, o nome da pessoa, da mulher que foi escolhida a fim de que nascesse o Messias é Miriam, mas acabou sendo chamada de Maria depois de um certo tempo. E diz, de quem nasceu Yeshua, apontado como Messias. Sendo assim, todas as gerações de Abraão e Davi foram 14. De Davi até o exílio babilônico, 14. E do exílio babilônico até o Messias, 14. Primeiro ocorre um erro matemático. Se nós contarmos as gerações, nós vamos observar que do exílio babilônico até o Messias foram 13 e não 14 gerações. E se nós compararmos a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, nós vamos com muita clareza encontrar contradições. Por exemplo, em Mateus, o filho de Davi é Salomão. Já em Lucas, o filho de Davi é Natã. Em Mateus, o pai de José, que seria o marido de Maria, é Jacó. Já em Lucas, o pai de José é Eli. Então nós vemos claramente que alguma coisa está errada. O que aconteceu é que esse capítulo todo foi traduzido do hebraico e do aramaico, e o tradutor ou copista cometeu um erro. Qual foi o erro? Quando fala desse José em Mateus, que é traduzido como marido de Maria, em hebraico a palavra é Gabrá. E Gabrá pode ser marido ou pai. Só que o tradutor não observou que quando falou de José no versículo 19, Mateus 1,19, referindo-se a José, marido de Maria, na tradução do aramaico não usou a palavra Gabrá, mas usou a palavra Balá, que tem origem na palavra Baal, que significa senhor ou marido. Em outras palavras, quem escreveu o manuscrito em aramaico e em hebraico se preocupou de colocar duas palavras distintas, quando falou de José no versículo 16 e quando falou de José no versículo 19. O erro e o equívoco, e talvez isso induziu a pessoa que escreveu o manuscrito grego, que traduziu do aramaico, é que, por uma coincidência, o nome do pai de Maria, como eu falei que se chama originalmente Miriam, é o mesmo nome do seu marido, José. Então, na verdade, esse José, que é descrito em Mateus como marido, não é o marido de Maria, mas o pai de Maria. Com isso, nós resolvemos dois problemas. Nós acabamos com a contradição da genealogia de Mateus com a genealogia de Lucas.
Segundo, resolvemos o problema matemático. Passa a existir de fato 14 gerações e não 13 gerações. E terceiro, nós vemos que havia uma intenção de Mateus, e nós vemos que o Evangelho, as boas novas de Mateus, se dirige mais ao povo judeu, de mostrar que Miriam, ficou conhecido como Maria, também era da tribo de Judá. Então, resolvemos esse problema, e a genealogia então de Mateus é a genealogia de Maria, e a genealogia de Lucas é a genealogia de José. Existem outros erros, existe um processo também que se chama polissemia, que é um recurso linguístico. Digamos que você tenha vários manuscritos em inglês e vários manuscritos em português, por exemplo, e você queira saber qual dos dois é o original. Então você, digamos, encontra uma contradição do manuscrito em português. Você encontra um versículo que diz isso é um empate. E no outro versículo, no outro manuscrito, você encontra no mesmo lugar, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, isso é um agravado. Aí você vai no manuscrito em inglês e está escrito It's a tie. Tie, em inglês, é uma palavra que significa empate ou gravado. Logo, há uma grande tendência de que o original foi escrito, nesse caso, como exemplo, em inglês. E nós vamos ver isso nos manuscritos gregos comparados com os manuscritos semitas. Por exemplo, em Mateus 16,16, no manuscrito grego bizantino de Alexandria, fala Deus da vida. E no Codex Bezer, Deus da salvação. Em aramaico, a palavra vida também é usada no sentido de salvação. Vamos encontrar também alguns erros. Por exemplo, em Atos 8, 26, 27, fala que Filipe encontrou um eunuco que estava em direção ao templo. Ora, um eunuco jamais poderia entrar no templo. Aí nós vamos observar que em aramaico a palavra é mehaimna, que significa tanto eunuco como crente em Deus. Certamente aquele etíope não era um eunuco, mas um crente em Deus. Nós vamos encontrar também no outro erro, em Marcos 2, 25, 26, que não tem esse erro nos manuscritos em aramaico e hebraico. Eu estou mostrando que o erro está não na Brit Hadashah, não é no Novo Testamento, mas nos manuscritos gregos, provando que o Novo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. E em Marcos 2, 25 a 26, cita um episódio, quando o rei Davi entra no templo e come os pães, né? Aqueles pães que só podiam ser comidos pelos sacerdotes, e cita em Marcos 2, 25 e 26, como sumo sacerdote Abiatar. E nós vamos ver, comprovadamente, em 1 Samuel 21, 1 e 1 Samuel 22, 20, que o sumo sacerdote é Aimeleque, pai de Abiatar. Erro também do manuscrito grego, e esse erro não há no manuscrito em aramaico e em hebraico. Shalom. Na semana passada, nós finalizamos o ciclo das Parashiot, das porções semanais da Torá. E hoje seria a Parashá Vaigash. Ela já foi gravada há um ano atrás e está disponível no meu canal, ou simplesmente, se você que está assistindo, escrever Parashá Vaigash, você terá acesso e poderá ouvir o comentário acerca dessa Parashá. Eu estarei então dando prosseguimento a alguns programas, como a tradução correta do Novo Testamento, e trazendo eventualmente estudos sobre o Apocalipse e também sobre Yeshua, filho de Elohim. Nós vimos anteriormente alguns erros dos manuscritos gregos. Corrigimos esses erros através dos manuscritos semitas. Agora nós vamos ver um outro tipo de problema. Versículos que são corretos nos manuscritos gregos, assim também, obviamente, como nos manuscritos semitas, mas são traduzidos para
outras línguas, para o português, para o inglês, para o espanhol, de uma forma equivocada, distorcida, tendenciosa. E para nós compreendermos a fonte disso, nós temos que voltar um pouco atrás, já no terceiro século, quando a Igreja Romana avocou o direito de representar todos os seguidores do Messias. Na figura de Constantino, que assumiu essa responsabilidade e tinha como propósito fundamental atrair adeptos de todas as nações para a nova religião. Ao invés de combater o paganismo, Constantino usou uma outra estratégia, o sincretismo religioso. Uma estratégia completamente contrária da instrução que o Eterno deu desde o começo, onde ele nos exorta a nos separarmos das culturas pagãs. Constantino fez justamente o contrário, tentando, de certa forma, cristianizar o paganismo, usando datas pagãs e transformando em datas cristãs, como é o caso do Natal e do domingo, e outras coisas semelhantes. E ao mesmo tempo se afastando de Israel, com o intuito de uma vez por todas, afastar a liderança que desde o primeiro século era uma liderança que foi instituída pelo próprio Messias, Yeshua, de judeus. Os primeiros discípulos eram judeus, e os primeiros seguidores eram judeus, e havia uma liderança judia com relação aos seguidores do Messias. Roma, então, afastou aqueles seus adeptos do judaísmo, de Jerusalém, e começou a concentrar em Roma como sede, eu diria, de uma nova religião, diferente, muito diferente da proposta trazida pelo Messias Yeshua. E uma das coisas que a Igreja Romana, através de concílios, começou a fazer foi enxergar e levar as pessoas a enxergar a igreja do primeiro século como se fosse uma igreja infantil, no começo, daí o termo primitiva. E a Igreja Romana como uma igreja agora madura e com uma autoridade, inclusive, de até ultrapassar alguns conceitos bíblicos, já que começou uma ideia de que a Bíblia é filha da igreja e não a igreja fruto da palavra. Outro conceito completamente equivocado, porque na verdade a palavra de Deus, a Bíblia, está acima do homem, ou seja, nenhum homem hoje tem uma autoridade maior do que a palavra que está escrita. Ninguém pode anular um preceito, ninguém pode anular uma palavra ou substituí-la por suas próprias palavras. Com isso ocorreu um processo e alguns conceitos foram introduzidos, a partir do concílio de Nicéia e outros concílios que ocorreram depois, com a anulação da lei pela graça. E daí veio o termo Novo Testamento e Antigo Testamento, que na verdade a Brit Hadashah é nova aliança. E no conceito de aliança, nós vemos isso até numa carta aos judeus messiânicos, conhecido como Carta aos Hebreus, capítulo 8 a 10, diz que a nova aliança, que foi instituída na primeira vinda do Messias, ela escreve a Torá no nosso coração e imprime na nossa mente. Isso refere-se a uma profecia que está em Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Então, na verdade, toda nova aliança na Bíblia, ela
confirma as alianças anteriores. Ela traz a plenificação das alianças anteriores, não anula. Mas veio esse conceito do Novo Testamento, que é um conceito jurídico, um Novo Testamento anula o anterior. E foi um dos conceitos, um dos primeiros conceitos que a Igreja Romana começou a semear, dizendo que a graça então anulou a lei, afastando os seguidores do Messias da Torá, do entendimento da Bíblia de uma forma plena, integral, completa. O segundo conceito instituído pela Igreja é que o cristianismo é o novo Israel. E o Israel físico, por ter negado Yeshua, então não existe mais. Isso é, na verdade, a fonte do antissemitismo moderno. Ora, se Israel não existe mais como nação, perde o direito de viver como nação. Então esse segundo conceito foi pouco a pouco introduzido, tirando a legalidade de Israel como nação com relação às promessas de Deus. Daí vieram muitos sofismas, falácias, doutrinas que surgiram a partir desse conceito equivocado, né? Isso ficou conhecido como a teologia da substituição, que a Igreja substituiu Israel, também equivocado. Bem, com essa base começou a ocorrer os desvios de todo tipo, substituição, a negação das datas bíblicas como festas, a introdução de datas misturadas com paganismo, enfim, ao ponto dessa igreja chegar a venerar inclusive estátuas. Houve a reforma protestante, mas essa reforma até hoje não teve a coragem e não teve a determinação e não teve a fidelidade com a palavra de Deus de realmente se opor a alguns conceitos que vieram dessa teologia romana. E infelizmente muitos dos conceitos que vieram de Roma permanecem na maioria das igrejas evangélicas. Nós vamos falar sobre isso. O objetivo não é criticar, o objetivo é trazer à tona a verdade, porque todos nós temos direito à verdade. Yeshua, ele deu a vida dele não só com esse propósito, ele veio restaurar a terra, ele veio salvar pessoas de todas as nações, ele veio pagar pela expiação de Israel, mas acima de tudo também ele veio trazer à tona a verdade. Então o objetivo não é criticar, mas é dar o direito de nós conhecermos a verdade, que nós temos esse direito. Dando prosseguimento à tradução correta do Novo Testamento, hoje já é o 5º programa, nós vamos continuar tratando dessa influência que houve da Igreja Romana, se afastando da cultura bíblica judaica e ao mesmo tempo, pela estratégia do sincretismo religioso, se aproximando do paganismo. E as marcas dessa mistura estão até hoje, não só na Igreja Romana, mas na maioria das igrejas que são conhecidas como igrejas evangélicas. Então nós tivemos, a partir do 3º século, uma influência muito grande também do pensamento grego, da filosofia grega. Daí vem o termo hermenêutica. Talvez poucas pessoas pararam para pensar o significado da palavra hermenêutica. Hermenêutica, né, vem de Hermes. A palavra Hermes refere-se a um deus falso, que faz parte do panteão de deuses gregos, da inteligência. Então, isso é uma
uma marca dessa mistura que ocorreu a partir do terceiro século. Muito bem. Nós temos algumas coisas que ocorreram, algumas doutrinas que vieram a existir a partir do terceiro século, já com essa influência da igreja romana, da cultura grega e da mistura com o paganismo em razão do sincretismo religioso. Então veio a surgir, através dos concílios, a Trindade, que não havia no primeiro século esse conceito, o domingo em substituição do sábado, também uma visão completamente equivocada e não bíblica, muito mais relacionada, porque o domingo estava relacionado ao dia do sol. Então, dizem, segundo alguns relatos históricos, que Constantino foi um sacerdote do Deus, entre aspas, Sol. Então, a questão também do Natal, que estava relacionado com essa prática religiosa, ao nascimento do Sol vitorioso. Então, nós temos também festas como o Natal, muito ligado ao paganismo, o próprio domingo também. Nós temos a própria festa da Páscoa, que é uma festa bíblica, mas com a data mudada, ou seja, para não coincidir com a data estabelecida por Deus na Torá, que é o 14º dia do mês de Nissan. Então foi colocada uma outra data para que jamais possa coincidir com a festa originalmente estabelecida por Deus na Bíblia, a festa de Pêssar. Então, tudo isso para permanecer em pé. E a gente já falei em outros momentos sobre verdade e mentira. Verdade em hebraico é emet. E verdade é verdade no começo, no meio e no fim. A palavra emet é constituída de 3 consoantes. A primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio é a letra do meio do alfabeto hebraico, e a última letra é a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, verdade é verdade no começo, no meio e no fim. Interessante, porque as letras hebraicas para emet, verdade, tem 2 pernas, ou seja, elas ficam em pé. Já mentira não. Mentira, sheker, cada letra, ela isoladamente não consegue ficar em pé. Elas têm que ficar juntas para poderem se manter em pé. Ou seja, a mentira, ela mais cedo ou mais tarde, ela não só tem perna curta, mas tem uma perna só, e ela acaba sendo desmascarada. E nós vamos ver que essas doutrinas, a questão do domingo, como substituição ao Shabat, não que o sábado seja obrigatório para o gentio. É um outro conceito que eu gostaria de deixar muito claro isso. Há leis que são obrigatórias apenas para o povo judeu. Um gentio pode guardar o sábado e ser beneficiado com isso, mas ele não é obrigatório. Não é obrigatório para ele, não é obrigado a fazer isso. Existem as leis noéticas, que está em Atos 15. O gentio não pode viver numa prática de matar pessoas, homicídio, de praticar relações sexuais ilícitas, ele não pode beber sangue quente, ele não pode ser idólatra, enfim. Há leis obrigatórias para aquela pessoa de qualquer nação que venha buscar a Deus através do Messias Yeshua. Porém, há leis acessíveis, e o Shabat não é uma lei obrigatória para a pessoa que não é judeu, mas é acessível. Se ele quiser, ele pode guardar, mas para o judeu é obrigatório. Todo judeu que não honra o Shabat, ele, segundo a Torá, é banido. Ele perde o direito legal de ser realmente povo de Deus, um servo de Deus, uma descendência espiritual de Abraão. O judeu precisa guardar o Shabat, uma aliança perpétua que todo judeu tem que honrar. Muito bem, mas o que acontece é que a partir do momento que veio à existência essas doutrinas equivocadas, era preciso então encontrar algum respaldo bíblico sem ter respaldo bíblico. E para isso houve a distorção das palavras que estavam escritas, mesmo nos manuscritos gregos. Isso
embora veio à existência de uma forma muito intensa no terceiro século, já havia, mesmo no primeiro século, indícios desse problema. E nós vamos ver isso numa carta, na segunda carta de Pedro, Kefa, né, ficou conhecido como apóstolo Pedro, no capítulo 3,16, quando ele denuncia que há pessoas já distorcendo as palavras do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo. Então vamos ler o versículo, diz o seguinte: mas, como em todas as cartas, ele, referindo-se a Paulo, o Rabino Shaul, fala a respeito de algumas coisas que são difíceis de entender, as quais aqueles que não são instruídos na Torá, ou seja, são indoutos, não têm conhecimento da Torá, e também os instáveis, ou seja, aquelas pessoas que não estão firmes na fé, distorcem, como fazem também com o restante dos escritos, o que os levará à própria ruína e destruição. Então, Pedro Kefa está explicando que pessoas que não conhecem a Torá, são indoutos da Torá, não estão instruídos no conhecimento da Torá, e aquelas pessoas que, na verdade, adotaram, digamos assim, de forma parcial as palavras do Messias, não se converteram verdadeiramente, elas acabam distorcendo para a sua própria ruína e destruição. E nós vamos estar, então, na próxima semana, já falando de alguns versículos que foram completamente distorcidos, e versículos que, curiosamente, estão corretos, nesse caso, esses versículos, em todos os manuscritos originais, desde o grego, o aramaico, o hebraico, enfim. A distorção, ela veio justamente quando foi traduzido do grego para outras línguas. Bem-vindo ao 6º programa, a tradução do Novo Testamento, tradução correta do Novo Testamento. Nós vimos como a partir do 3º século, pela influência de Roma, quando Constantino avocou o direito de representar os seguidores do Messias, como ocorreram tantas distorções. Felizmente, a reforma protestante não resolveu de forma plena esse problema ocorrido a partir do 3º século. E muitas doutrinas ou dogmas, concepções teológicas que surgiram a partir do 3º século, infelizmente, ainda predominam entre as igrejas evangélicas. Hoje, a nossa geração de seguidores do Messias, sejam judeus messiânicos ou evangélicos, temos o direito e o dever de buscarmos a verdade e vivermos segundo as palavras do Messias, sem a influência, sem a manipulação ocorrida a partir do 3º século. Nós vamos agora ler versículos que, embora estejam corretos em todos os manuscritos originais, nós vimos em aulas anteriores que alguns versículos estão errados no grego, mas estão corretos no aramaico ou no hebraico, mas esses estão corretos também no grego, mas quando são traduzidos para outras línguas, eles são distorcidos pela influência de algumas teologias que não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com a Torá, nem com as palavras do Messias. E nós vamos desmascarar isso a favor da verdade. E um dos versículos
que é distorcido de uma maneira arbitrária é Apocalipse 22, 14. Yeshua está dando essa mensagem e ele está falando com pessoas que são salvas, pessoas que receberam seu testemunho. Em muitas Bíblias está escrito o seguinte: bem-aventurados os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, a fim de que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso não está escrito nem em grego, nem em aramaico, nem em hebraico. E por que distorcem esse versículo de uma forma, desculpe, mas tão descarada, tão arbitrária? Para manter uma doutrina errada, promulgada por Roma a partir do terceiro século, de que a lei acabou, que a nova aliança ou o Novo Testamento anulou a lei completamente. E qual era o interesse de Roma de defender essa teologia? Muito simples. Roma não queria estar sujeita, a igreja romana não queria estar sujeita aos princípios bíblicos. Afinal de contas, havia o interesse de um sincretismo religioso, o qual inevitavelmente iria levar à transgressão de princípios bíblicos. Então a melhor forma de não estar sujeito a esses princípios é dizer que a lei acabou. E no momento que, entre aspas, a lei acabou, Roma poderia estabelecer leis segundo as suas próprias conveniências. E foi o que aconteceu. Já que, entre aspas, não existe a Torá e não existe leis estabelecidas por Deus, tudo fica, de uma certa forma, no campo da relatividade. E aí, Roma estabeleceu, a igreja romana, o que é certo e o que é errado, e às vezes o que é certo contrário a um princípio bíblico, se colocando numa posição superior à própria palavra de Deus. Esse versículo, ele está traduzido errado, porque a tradução correta derruba essa doutrina de que a graça anulou a lei. A tradução correta desmascara essa teologia errada. Porque, na verdade, a lei coopera com a graça e a graça coopera com a lei, e a Torá está viva. Yeshua jamais anulou a Torá. Agora eu vou ler esse versículo numa tradução literal, que se encontra em poucas Bíblias. Algumas Bíblias traduzem corretamente, mas muitas traduzem de forma errada. A tradução correta é a seguinte: bem-aventurados aqueles que observam os mandamentos, a fim de que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que é que Yeshua, o Messias, está dizendo? Para aquelas pessoas que são salvas, aquelas que já lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, já estão salvas. Ele está dizendo: vocês precisam observar os mandamentos. Afinal de contas, nós fomos salvos não para viver numa anarquia, mas para retornarmos a uma vida segundo os princípios estabelecidos pelo Eterno, que está na Torá. Então nós vemos que a distorção é para manter essa teologia da anulação da lei, que é uma teologia errada, equivocada e arbitrária. Nós vamos continuar na semana que vem desmascarando essas falsas teologias, para que você, eu, todos nós que estamos interessados com a verdade, nessa nossa vida, na nossa geração, venhamos a ter a oportunidade de realmente compreender as palavras do Messias e Yeshua sem manipulação. O meu nome é Marcos Andrade Abrão e eu sou líder da congregação judaico-messiânica Adonai Shammah.
Shalom. Nós estamos hoje no 7º programa da tradução correta do Novo Testamento. Nós vimos na semana passada como houve um interesse da Igreja Romana de se afastar da lei bíblica, já que ela quis criar uma espécie de relatividade com relação ao certo e o errado, o que é pecado e o que não é pecado, e criar suas próprias leis, como se estivesse, inclusive, acima da própria Bíblia. Isso porque o que aconteceu na época é que haviam 3 religiões fortes. A religião, a adoração ao Deus Sol, a adoração a uma outra entidade chamada Mitra, e o cristianismo, digamos assim, ou seja, seguidores do Messias não judeus, que cresciam bastante em Roma. Que na verdade o nome cristianismo vem do termo grego, Cristo. Mas no primeiro século, a igreja do Messias era conhecida como os messiânicos, que vem da palavra Messias. Muito bem, então Constantino ele fez um sincretismo religioso, criando, de uma certa forma, uma nova religião que tivesse alguns aspectos desses seguidores do Messias e também tivesse aspectos da religião da adoração ao Deus Sol, que é o caso do domingo, o Natal, e também a essa outra entidade muito conhecida na época, que era Mitra. Então, nós podemos constatar, até pelas tradições cristãs romanas, infelizmente algumas têm sido mantidas também pela igreja evangélica, que nós vamos encontrar essa mistura, né? O dia 25 de dezembro, que é o dia mais relacionado ao Deus Sol, e também a Mitra, que foi estabelecido entre aspas como o nascimento do Messias, quando na verdade ele não nasceu em dezembro, ele nasceu em setembro e outubro. Nós vemos a questão do domingo como um dia que foi estabelecido como dia de descanso. Isso é completamente arbitrário, não existe nenhum respaldo bíblico para isso. O dia que o Eterno estabeleceu foi o Shabat, foi o sábado. Então nós vemos que Constantino quis agradar a todas as correntes, criando de uma certa forma na época uma religião híbrida, ou seja, uma junção de 3 correntes religiosas. E nós precisamos hoje nos desvincular disso. A reforma protestante ocorreu, mas não teve a força de estabelecer uma espécie de restauração e retorno aos caminhos do Eterno. A reforma, como a própria palavra diz, apenas reformou algumas coisas, mas continuou sob a influência de alguns dogmas, os quais foram estabelecidos no terceiro século. Cabe a nós rompermos com esses dogmas e voltarmos aos caminhos do Eterno, ao padrão estabelecido no primeiro século, especialmente no concílio de Jerusalém, o único concílio verdadeiramente legítimo. E continuando a questão dos versículos, há um versículo que é muito mal traduzido e tendenciosamente, tanto para o português como para o inglês e outras línguas, embora no grego esteja correto, como também nos manuscritos semitas. É Romanos 10, versículo 4, que é traduzido normalmente como: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Querendo passar a mensagem que através da vinda do Messias acabou a lei. Estaria em contradição com vários outros versículos, inclusive com as palavras do próprio Messias Yeshua, que em Mateus 5, 17 a 19, ele falou: eu não vim anular a lei, mas plenificá-la. E até que os céus e a terra passem, nenhum iud, o mesmo traço da lei passará, sem que tudo se cumpra. Ele disse: qualquer que desprezar o menor dos mandamentos e ensinar aos outros, será o menor no reino dos céus. Mas quem observar, quem guardar e ensinar, será grande no reino dos céus. Obviamente, a tradução desse versículo, dizendo que o fim da lei é Cristo, está errado, está equivocado. A palavra, vamos no grego, a palavra em grego é telos, que nesse contexto tem o sentido de finalidade, objetivo, o alvo. Então, a tradução correta seria: visto que a finalidade, ou alvo, ou propósito
da Torá, da lei, é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Nós vemos também que 1 Pedro Kefa, que é Pedro 1,9, fala, tem o mesmo termo em grego, telos. Diríamos que o fim da fé é a salvação, ou seja, a salvação acaba com a fé? Não, é o mesmo termo, telos, e tem o sentido de finalidade. A estrutura da frase é praticamente a mesma, e o sentido é finalidade da fé, o alvo da fé, ou seja, a fé aponta para a salvação. Então nós vemos que esse versículo foi traduzido para outras línguas com essa tendenciosidade de tentar anular a lei a toda força, que é o que nós chamamos de um espírito de anomia. Anomia quer dizer desprezo ao nomos, à lei, a transgressão à lei. E um outro versículo que é muito importante, porque acaba com essa história de relativizar o que é pecado e o que não é pecado. Não existe um relativismo com relação a isso. Existe um referencial muito claro. O Eterno estabeleceu 613 preceitos. Esses 613 preceitos têm princípios também, os quais determinam o que agrada ao Eterno e o que não agrada. Determina o que é pecado e o que não é pecado. Isso está muito claro na carta de 1 João e Yohanan, 1 João 3,4, que diz o seguinte: todo que pratica o pecado também despreza e transgride a lei. Porque o pecado, veja bem, não é um conceito relativo. O pecado é a transgressão e o desprezo da lei. Então nós vemos que é preciso nós voltarmos aos caminhos antigos. Não basta uma reforma, é preciso se desligar de dogmas, de doutrinas que vieram através de um sincretismo religioso que, de uma certa forma, trouxe o paganismo para dentro da doutrina bíblica, o que é um absurdo. Ninguém está acima da palavra do Eterno, ninguém está acima da Bíblia. E nós precisamos estar muito perto da palavra do Eterno, em nosso coração, a fim de que venhamos a estar livres de toda essa apostasia, de todo esse engano que tem sido colocado sobre as pessoas. Então, nosso compromisso é com a verdade e vamos continuar desmascarando essas coisas e trazendo à luz a palavra do Eterno. Eu gostaria também de mostrar o meu livro, Filho de Elohim, que fala sobre Yeshua num contexto bíblico judaico, mantendo a unidade do Eterno e mostrando que Yeshua realmente é o Messias, o Filho de Elohim. Aqui também eu falo quem é Melquisedeque, quem realmente ele é, muita dúvida sobre isso. Você lendo o livro, você vai entender tudo isso. E temos o seminário, o CESB, essa é a apostila, são várias apostilas sobre vários assuntos. O preço é muito acessível, porque nós temos um objetivo fundamental, é disponibilizar o conhecimento. Yeshua certa vez disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode fazer o pedido do seminário, das apostilas e do livro através do nosso site. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Meu nome é Marcos Andrade Abrão e eu sou líder da Congregação Judaico-Messiânica Adonai Shammah. Shalom. Seja bem-vindo ao 8º programa, a tradução correta do Novo Testamento. Nós vimos que de forma alguma a Torá, a lei, foi anulada. Mas que com a Brit Hadashah, a nova aliança, ao contrário,
A lei passa a ser escrita em nosso coração, esculpida em nosso coração, impressa na nossa mente, a fim de que venhamos a viver segundo os princípios estabelecidos pelo Eterno. Nós vimos também que a Torá, a lei, é que determina o que é pecado e o que não é pecado. E o conceito de pecado não está sujeito a nenhuma interpretação particular ou de um grupo religioso. O conceito de pecado é determinado pela Torá, pela instrução dada pelo Eterno. Hoje nós vamos entender de uma maneira muito clara o propósito fundamental da primeira vinda do Messias, Yeshua. Na verdade, ele não veio anular a lei de forma alguma, e ele disse isso, que não era o seu propósito, mas ele veio abrir uma grande porta para que o nosso povo, o povo judeu, pudesse fazer techuvá em direção ao Eterno. E essa grande porta se estendeu também para todas as nações, a fim de que pessoas de qualquer nação que aceitem o testemunho de Yeshua venham a se converter ao Deus Todo-Poderoso, Hashem, o Deus e Pai do nosso Messias Yeshua, Adon Yeshua, Senhor Yeshua. E num texto de uma carta escrita pelo Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, a um dos seus discípulos, chamado Tito, capítulo 2, versículo 14, ele explica com muita clareza essa missão, esse propósito fundamental na vinda do Mashiach, da sua primeira vinda. Ele diz: o qual, referindo-se a Yeshua, entregou-se a si mesmo em nosso benefício, a fim de nos libertar, através de um pagamento de resgate, de toda a violação da Torá, ou seja, de toda a transgressão da Torá, e purificar ele mesmo um povo adquirido, zeloso e excelente para o serviço a Deus, obviamente. Então nós vimos que o propósito fundamental do testemunho de Yeshua, culminando no sacrifício oferecido por ele, e ao invés de oferecer animais, oferecendo aquele corpo que lhe fora dado para viver temporariamente nesse mundo na sua primeira vinda, esse sacrifício serviu como um pagamento de resgate pela dívida causada pelo pecado, que é a transgressão da lei. Isso deixa muito claro o propósito e a missão do Mashiach. Algumas pessoas poderiam se perguntar: mas é lícito um sacrifício que envolvesse o próprio corpo? Ora, é bom lembrar que o primeiro sacrifício foi o sacrifício de Isaac, que deu aval a todos os sacrifícios de animais, tanto no Mishkan, no tabernáculo, como no Beit HaMikdash, no templo. Alguns diriam: mas Isaac não foi morto. Ora, Isaac foi sacrificado, na medida que houve em Abraão a intenção de sacrificá-lo, o que não ocorreu porque o Eterno, através do seu anjo, o impediu de fazê-lo. Mas na medida que houve em Abraão a intenção, a kavaná, de sacrificar Isaac, e em Isaac a submissão de se tornar oferta, ali se consumou um sacrifício sem necessidade do derramamento de sangue. Isaac não foi atingido, não foi golpeado, mas o sentido do sacrifício, ele foi aceito pelo Eterno. E isso deu aval a todo o sacrifício que ocorreu posteriormente, tanto no Mishkan, no tabernáculo,
como no Beit HaMikdash. Então Yeshua, ele abriu uma grande porta para o nosso povo, o povo de Israel, e para pessoas de todas as nações. Para o povo de Israel, no sentido de fazer techuvá, de retornar ao Eterno, restabelecendo um relacionamento vivo e espiritual. E no que diz respeito às nações, uma grande porta para que pessoas de todos os povos, línguas, nações, que venham aceitar o testemunho do Messias Yeshua, venham a se converter ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus e Pai do Messias Yeshua. Yeshua é o grande mediador para que Israel retorne ao Eterno e para que pessoas de todas as nações venham a se converter ao Todo-Poderoso, a Hashem. Nós vamos hoje desfazer os argumentos que mantêm até os nossos dias um dogma que não tem nenhum aval bíblico. O domingo. E sendo muito franco com vocês que estão assistindo esse programa, dizer que o domingo é o dia de descanso estabelecido na Nova Aliança, no Novo Testamento, é uma inverdade. O domingo é uma farsa. Não estou dizendo que para o gentio que se uniu ao Eterno seja obrigatório a guarda do Shabat, deixando claro que o Shabat começa na sexta-feira ao pôr do sol até o sábado ao pôr do sol. O Shabat é obrigatório para nós que somos judeus. E um judeu que não guardar o Shabat está banido da aliança com o Eterno. As leis obrigatórias para os gentios estão em Atos 15, que nós conhecemos como as leis noéticas, e são: não idolatrar, não praticar ato sexual ilícito, não ingerir sangue de um animal vivo, não ser homicida. E as outras leis que estão na Torá, muitas delas são acessíveis aos gentios, embora não sejam obrigatórias, e uma delas é o Shabat. Com um diferencial: o Shabat é um dos preceitos que o Eterno aprecia muito. E se um gentio guardar o Shabat, isso alegra muito ao Eterno, que lhe concede muitas bênçãos. Então, se eu disser que o Shabat é obrigatório para o gentio, que se uniu ao Eterno através do Messias, que se o gentio não guardar o Shabat perde a sua salvação, não é verdade. Não é uma lei obrigatória. Mas se eu disser que não tem nenhum valor, também não é verdade. Se um gentio guardar o Shabat, o Eterno lhe coloca numa posição muito privilegiada, porque o Eterno dá muito valor àqueles que guardam o Shabat. Isso nós vemos em Isaías 56, versículo 6 a 7, que diz: aos estrangeiros que se chegam ao Eterno, ou seja, se unem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam, observam o Shabat, não o profanando, e abraçam a minha aliança,